Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Em solo venezuelano, o Corinthians estreia nesta quarta-feira diante da Universidade Central, um estreante na Libertadores. Tem apenas uma vitória esse ano em 5 jogos disputados. O Corinthians já tem 10, para você ter uma ideia, né? Um time que jogou pouco, mas ao mesmo tempo sem um bom retrospecto, é o 6º colocado no campeonato venezuelano. Evidentemente, o jogo da vida, né, desses jogadores, desses atletas, mas o Corinthians não pode correr risco, tem que ir lá para fazer o resultado, se puder vencer o jogo melhor, para depois decidir na sua casa nessa primeira das 2 fases eliminatórias que o Corinthians tem antes da fase de grupos da Libertadores. Para a gente projetar essa escalação, eu primeiro preciso te dizer que 3 jogadores que vinham atuando ou que poderiam atuar foram cortados da lista de relacionados. Entre eles, Gustavo Henrique, lesionado, está se recuperando ainda de uma lesão na perna, então esse a gente já esperava. Diego Palacios foi cortado, segundo informações por opção técnica. E aí, gente, tá cada vez mais difícil de entender. O Corinthians está encaminhando a contratação do Fabrício Angileri. O Matheus Bidu, teoricamente, está sendo colocado como moeda de troca. Será? Mas hoje o Hugo tem sido titular no lugar do Bidu. Por que o Hugo conquistou a vaga no lugar do Bidu? Será que o Bidu vai ser negociado? Só que aí na estreia da Libertadores, o Palacios fica fora por opção técnica. Esse esclarecimento provavelmente vai ser dado depois do jogo. Se é que vão perguntar, né, para o Ramon e para o Emiliano. Porque treinador, eles ficam escondendo o jogo, né? Não, vamos falar de quem tá aqui, não vamos falar de quem não tá. Não, mas quem não tá também é notícia. Porque o Corinthians está contratando um 4º lateral esquerdo, sendo que o principal contratado no ano passado não joga. Ano passado, por uma sequência de lesões que deram errado e tudo bem, todo mundo entendeu isso. Só que aí ele vinha sendo preparado para 2025. Aí joga um jogo e de novo fica fora. E aí, numa entrevista recente, o Emiliano disse que era uma questão de controle de carga. Tem algo errado aí. O Samir Carvalho já tinha dito que tinha uma questão de indisciplina. Ele foi perguntado sobre isso e eles refutaram. Não tem nada disso. Bom, mas aí a gente já começa a suspeitar que tem alguma coisa errada, porque não é possível. Ou então vão negociar o Palacios, ou vão liberar o Palacios para contratar o Angileri. Não sei. Mas é um corte suspeito. Essa do Diego Palacios a gente continua sem entender. Enquanto ele tiver contrato com o Corinthians e não jogar, eu vou continuar questionando. Eu não vejo sentido no Palacios não ser utilizado. É uma questão física? Então que expliquem isso para o torcedor. O outro corte é do Pedro Raul. O Pedro Raul, cara, foi muito mal contra a Portuguesa. Aliás, tá mal esse ano. Fez o primeiro gol do Corinthians no campeonato, né, paulista, na temporada contra o Bragantino. Ou ele faz o da virada, né? Ele faz o da virada, eu acho, né? Enfim, ele fez no primeiro jogo, todo mundo imaginou, caramba, recusou um monte de proposta, um monte de gente tentou contratar o Pedro Raul por empréstimo, não sei o quê, o salário alto, né? Todo mundo aqui e tal, e ele, não, eu vou ficar no Corinthians que eu quero recuperar a minha imagem, assim como o Yuri Alberto conseguiu, eu também vou conseguir. Inicialmente, a comissão técnica não ia dar tanta moral, inscreveu no Paulista, começou a dar chance para ele e ele recebeu oportunidades. Não dá para dizer que ele não recebeu, mas ele realmente não está conseguindo. E aí agora tem o interesse do Ceará. De novo, que já tinha manifestado interesse, o Ceará está atrás do 9, já levou o Pedro Henrique, inclusive. Aquele Pedro Henrique do Corinthians, o loirinho, o atacante, já tá lá, inclusive já fez gol, inclusive num clássico rei recente. Eles querem contar com o Pedro Raul, só que o jogador precisa querer. E de novo, o Palmeiras passou isso com o Rony, né? Todo mundo tentando o Rony não queria, até que ele se acertou com o Atlético Mineiro. Mas o Fluminense tentou, o Vasco e tal. O Vasco, nos últimos tempos, até o Rony estava querendo ir, porque o salário era bom, mas enfim, acabou fechando com o Atlético. No caso do Pedro Raul, ele tem que querer jogar no Ceará. Será que ele vai deixar o salário que ele ganha no Corinthians, mesmo sendo reserva, ou vai querer ir para o Ceará? O Corinthians vai ter que pagar uma parte, talvez. Enfim, a negociação ainda não está clara e não está definida. O fato é que o Ceará quer, o Corinthians obviamente se interessa pelo negócio, mas falta o jogador se interessar. Talvez nesse momento em que ele recebeu algumas chances no Paulista, não tenha correspondido e que a pressão para cima dele está grande de novo, ele pensa, caramba, eu vou seguir minha vida. Ou não, ou ele vai ficar por aqui, jogando um jogo, folgando 5, jogando outro e recebendo o seu
glorioso salário que ele não obrigou ninguém a pagar, né? O Corinthians foi lá e tirou ele do futebol mexicano por 25 milhões de reais e com um salário na casa dos 800 mil reais. São os negócios do futebol, né? O fato é que na estreia da Libertadores o Pedro Raul não foi relacionado, junto do Palácios e junto do Gustavo Henrique. Vamos lá, vamos projetar esse time que tem uma mudança tática. E é justamente por conta da ausência do Bidon. O Bidon que já está na Venezuela, foi lá junto do Felipe Longo, também o goleiro que estava na seleção sub-20, junto do Bidon, eles recepcionaram a delegação. Eles treinaram no Complexo Deportivo Cocodrilos, no centro de treinamento do Caracas. Foi lá onde o Corinthians realizou seu treinamento nessa terça-feira, na preparação para esse jogo de quarta. E com a escalação que deve ser com que o Corinthians tem de melhor para não correr riscos. Cara, vai ser uma atração. Você imagina o Memphis Depay jogando lá na Venezuela com esses caras, o próprio Yuri Alberto, o José Martínez, que é de lá, né? Então, assim, vai estar todo mundo ligado no Corinthians, né? Vai ser uma atração, não tenha dúvida nenhuma. Por que uma mudança tática? Eu separei o campinho aqui para vocês, para explicar, porque aqui, ó, não reparem nos números, tá? Em algum momento eu consegui ser fiel aos números, mas não dá para ter todos os números da camisa, né? Eu só tenho do 1 ao 11. Mas vamos lá, o goleiro é o Hugo Souza, Mateuzinho e Hugo, que ganhou a posição do Matheus Bidu, que fez gol contra a Portuguesa, mas assim, deixou buracos defensivos e não tá bem esse ano, não tão bem quanto estava no ano passado. André Ramalho e Choca, a dupla de zaga titular. Félix Torres está indo bem também, o André Ramalho não está bem esse ano, mas essa é a dupla titular. Aqui a gente começa a mudar. O Ranieri abre o meio-campo, tá? Para mim, a escalação inicial tem o Martínez abrindo o meio-campo, mas o Martínez está funcionando tão bem aqui, que para manter o losango da maneira como o Ramon vem jogando, Martínez e Carrilho, com o Ranieri abrindo o meio-campo. Ele desloca o Carrilho. O Carrilho jogava aqui, com o Bidon desse lado. Como o Bidon não está, e o Martínez está muito bem pela direita, ele está fazendo isso. Ele está invertendo o Carrilho, colocando o Martínez aqui. E o Martínez muitas vezes ataca como um ponta quase. Até para dar uma sustentação para o Mateuzinho não subir tanto, né? E às vezes ter uma retaguarda aqui, assim como o Hugo, que também é um lateral bem mais defensivo. Laocho, Rodrigo Garro, o meia armador, o craque do time, na ponta desse losango. Com o Memphis, agora o camisa 10, e Yuri Alberto. Esse é o time respeitando a característica de um modelo tático utilizado pelo Ramon no ano passado, porém com essa pequena alteração do Carrilho indo lá para o lado esquerdo e o Martínez aqui na direita. Muitas vezes eles se alternam, tá? Porque o Carrilho também funciona muito bem pelo lado direito. E o Martínez é um cara muito versátil. Então ele ataca como ponta, ele pode voltar pelo lado esquerdo para recompor, ele pode voltar para fazer a primeira função. Depois ele pode fazer uma troca, baixando o Martínez para cá, tirando o Ranieri e botando mais um jogador aqui, seja o Carrilho aqui e o Rian desse lado, ou o Alex Santana, que tem um poder de marcação e também chega bem à frente. Enfim, são as várias possibilidades que tem Ramon Dias com esse elenco do Corinthians, o time titular, e ainda tem Thales Magno voando para entrar no segundo tempo e resolver a parada. Tudo pronto para a estreia na Libertadores contra a Universidade Central. Vamos palpitar, eu e você aqui? Vai ser papo reto. 3-0 Corinthians. 3-0. Vai ser 3-0 pro Timão. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima, aliás, depois do jogo, com live aqui no canal, esperando você. Valeu? Até. Tchau.